profissionais, procurou o pessoal do centro acadêmico para fazer uma atividade conjunta, né, que possa estar discutindo e ser também porta-voz, né, não ficar só na crítica e produzir algumas coisas, produzir materiais, né. A gente fala muito que o negro hoje na sociedade e nos meios de comunicação ele passa de uma forma estereotipada, né, ou sempre uma doméstica, ou sempre o negro no papel de submissão, né. A mídia reproduz isso, muitas vezes a universidade reproduz isso. Eu acho que esse espaço ele vem nesse sentido, né? De agregar, construir essas ideias que você também está colocando no cinema, abrindo isso, que a revista publicando, publicizando. E é nesse sentido que vem fazendo esse espaço. Então, a revista Revê vem num propósito de construir uma comunicação que a gente não vê, na verdade, de fato, na mídia, né? É uma comunicação que muitas das vezes deturpam os fatos, né? Uma comunicação que muitas das vezes não analisam de maneira correta os fatos, só dá a notícia pela notícia, né? A revista ela vem com outro propósito, né? Dela mostrar uma realidade, tentar discutir algumas coisas mais aprofundadas, tratando alguns temas com mais como deve ser tratado, não é um jornalismo rápido, não é um jornalismo sem contato com a realidade, é um jornalismo que vem para mostrar esse contato com a realidade que é do nosso povo, que é do povo negro, que é do povo das mulheres que sofrem com a opressão. Então, hoje a gente tentou, né, juntar essas ideias, diante da data, né, que se comemora no 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra, de estar trazendo, né, para um professor negro, juntamente com os estudantes, um debate que passa por fora da mídia, passa por fora da universidade, e por isso que a gente tem, né, esse propósito, né, de estar colocando debates, estar colocando ideias que não são hegemônicas, né, que são alternativas àquilo que é colocado todo dia, onde a gente tem que estar no papel subalterno, onde os pobres eles têm que estar em seus espaços, onde as mulheres têm que estar. É um debate que, colocado na mídia, é um debate que reforça esses estereotipos, reforça esse racismo. Então, a Revê, né, juntamente com alguns estudantes, juntamente com alguns produtores, né, vem fazendo esse papel inverso, né, de alternativo. Realmente ela tem que ser aberta e democrática, né? Um espaço como uma revista, um espaço como um debate, um espaço como uma produção de um filme, ele tem que entender a pluralidade e a realidade do povo brasileiro, assim, sabe? E quem quiser contribuir é só fazer, né? A revista, assim como foi o filme da Everland que foi apresentado hoje aqui, foi muito do protagonismo, né? De a gente deixar de somente criticar, deixar somente de falar que não foi filmado tal coisa, não foi feita tal análise sobre determinado fato, e a gente próprio fazer, a gente não deixar que as outras pessoas que mantêm o poder sempre façam, e a gente fazer nosso papel, no começo pequeno, no começo poucas pessoas visualizam, mas é importante para dar seguimento à resistência, para dar seguimento à transformação, porque como diz aquele ditado, né, a lagarta rasteja até que cria asa, né? A gente primeiro começa dos de baixo e aí depois, quem sabe, pode ser um negócio maior que englobe outras coisas, cinema, textos e por aí vai. A execução do filme vai acontecer uma roda de conversa com a produtora do filme, que produziu o filme, uma produtora negra, né? A gente também acha importante estar reforçando isso, porque normalmente quem está atrás de mim das câmeras é um olho branco, é um olho ocidental, um olho que já é acostumado a uma cultura que sempre leva a submissão do negro, assim. E aí a gente acha importante também estar uma produtora que seja negra, que conte como foi o processo. E além disso também vai ter o professor Romero, que vai fazer uma análise sociológica da praxe negra, né? Como é que um pensador que ele escolheu, Clóvis Moura, Clóvis Moura, ele avalia sobre isso. Eu acho que é isso, então eu queria agradecer a todos que vieram, né? Depois fique também depois do filme para debater um pouco, para conversar, porque essa é a proposta da gente aqui, né? Que não fique só as pessoas possam falar, se colocar, e também reforçar que a galera da comunicação tem umas pessoas do centro acadêmico, eles ficaram de fazer uma videoreportagem, né? E essa aí, videoreportagem vai passar na Revê, fazer algum texto, pensar alguma coisa para fazer um filme que possa experimentar, que a gente possa colocar. Fui jogar o hábito. E depois fui para o Rio de Janeiro, convocado para assistir no Teatro de Operações de Pernambuco. Vamos chegar aqui
Andando pelo mundo. Andando pelo mundo. Quando vinha os navios, estava na frente, né? O navio do Trapiche Lima, os pais, as mães iam para comprar aqueles fardos de pano que sobrava para vestir. A distância, mas a gente via muito bem. Passava os navios, o navio passava por ali, que a gente de cá avistava eles passando. Era muito bonito quando via daí de cima do centro de atividade. Também era um cemitério. Depois do cemitério transformou em depósito de água. Chamava caixa d'água. Era um cruzeiro onde enterrava anjinhos recém-nascido. Não era cemitério, não, era um cruzeiro. Enterrava era anjo, né? Adulto. Geralmente, que nascia, morria, enterrava em vez. Não, geralmente quando morria uma criança aqui, enterrava no Escambuí, que é o cemitério da Cruz Vermelha. Agora, quando nasceu morto, enterrava aí no cruzeiro mesmo. Nós temos também na região, tínhamos o candomblé de Dona Isabel, tínhamos ainda o candomblé de Seulê. Nos terreiros de candomblé aqui tem é o que toca com Zé Davi. Tínhamos também o samba de roda, o samba de coco do seu Enoque. Então eu acho que eu sou oriundo de uma região bastante rica, assim, a nível de movimentação cultural. Aí ele tinha essa música, chu, 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 casa, de couro, cantando suas abelhas, cantando as suas abelhas. Tinha escola de samba, tinha Império Serrano, tinha Tubarão da Praia, tinha o Império do Morro. Música. Romero Venâncio aí, professor querido da universidade, além de Ana. É com você. Diretora, porque ficou esse norte no filme, porque foi quando ele falou, velho, tá ficando legal assim. E foi muito difícil fazer essa forma, né? Minha primeira preocupação era justamente isso. Que eu acho que a forma de fazer que deveria determinar também a forma como eu queria lidar com esse assunto. Então eu não poderia fazer outra forma, de uma forma mais tradicional, institucional, sabe? Uma forma massificada esse filme, porque isso não condiz com a experiência que eu tenho com esse objeto de estudo. Né? Então era muito mais visceral, era muito mais vivenciado. Então esse projeto faz parte de um projeto da Secult, né? Que é o edital Orlando Vieira, o antigo Orlando Vieira, que disponibiliza R$30 mil para esse projeto, né, para a gente fazer o filme e tal. Dele me poxa R$8 mil, que deu uma problemática aí com dinheiro, mas a gente consegue fazer o filme com 22 mil, se você investir bem. E, bom, meu nome é Fernando Moraes, estudo artes visuais aqui na Federal, e optei por fazer mais coisas ligadas a cinema, porque eu acho que o cinema tem a interdisciplinaridade e a pluralidade que eu precisava para tornar esse assunto esteticamente mais favorável, o assunto mais abrangente. Eu acho que na minha dimensão eu não conseguiria esse resultado, mas tudo com influência. Artistas como o Jean Bush, o André, o Jaguar, teve o VG, teve o Debré, teve o Fanon e vários outros caras, né, para poder fazer esse recorte que eu queria do meu assunto, poder abordar dessa maneira. A pesquisa, na verdade, a sinopse do projeto foi mais essa questão de mostrar, através do depoimento dos antigos moradores do bairro, os mais antigos, que era uma questão mais antropológica e tal, fazer esse levantamento de como era esse bairro antigamente, mas mostrar que, apesar dessa comunidade estar localizada em uma área urbana, ainda a gente mantém muito da tradição, né, dos antigos negros que estavam no Brasil. Então, eles vivem de forma, ainda existem resquícios dessa vida dos quilombos, porque a comunidade que eu moro não o bairro todo. O filme ele engloba o bairro todo, mas só uma parte da comunidade foi oficializada pela Fundação Palmares em 2007 como remanescente de quilômetros, o segundo urbano do Brasil. Então, na verdade, o meu projeto era buscar os resquícios que existem dentro desse bairro, né,
dessa história de quilombo, e buscar essa fragmentação. Eu precisava de um suporte que desse conta da dimensão das coisas que eu penso, né? Minha cabeça funciona de forma fragmentada às vezes, e simultânea, paralela. Então eu sou uma pessoa que penso muito em termos estéticos, em termos de conteúdo, tenho uma preocupação do material, da metodologia do material como um todo. Então, eu precisava que em 15 minutos tudo funcionasse perfeitamente e agora, entendeu? Então, eu já utilizei o próprio cenário como suporte para as projeções de tudo que eu queria fazer. Ao mesmo tempo, quando eu tinha duas falas que funcionavam muito bem para o meu discurso, eu usei elas ao mesmo tempo. A negação e a afirmação de alguma coisa eu usei ao mesmo tempo, como forma também de dinâmica, né, do discurso. Então, essa coisa do título do filme também já tem negociar com a questão de como eu mostro a pele do negro. Então, o filme está todo amarrado nesse sentido. Então, mostrar a história do negro a partir da libertação e, ao mesmo tempo, já utilizar esse discurso para pegar os jornais, recortes de jornais e apresentar essa coisa da ressignificação de todos os símbolos de escravidão para símbolos recentes que estão inseridos dentro do ambiente da comunidade, como por exemplo, como eu falei, que é as correntes que acorrentavam os negros agora se configuram em arames farpados que cortam toda a comunidade. Então, essa coisa de você pegar também o recorte de arquivo, né, de uma pessoa importante, que inclusive já está em memória, né, e tornar essa pessoa viva de novo, né, um discurso vivo, né, que parece que ia morrer, mas que não, que a gente reativa, né. Então, essa metalinguagem também de um filme dentro de outro filme, essa metalinguagem também de você imaginar o que o outro está imaginando, enquanto ele está narrando alguma coisa, você tenta imaginar como seria essa coisa. Então, tornar também o espectador um ativo nesse processo, né? Não só um receptor dessa informação, mas ele precisa estar o tempo todo ali, acompanhando aquele pensamento, acompanhando aquele fluxo com o filme, então, porque ele é dinâmico com o filme, né? E as dúvidas todas que suscitarem a respeito disso, de como se dá essa dinâmica do filme, dúvidas, questões, contradições, isso tudo é inerente ao filme, né? Então eu queria provocar uma série de sentimentos, né, na pessoa, uma ebulição na cabeça da pessoa. Acho que o importante do documentário também é isso. Muitas vezes não é nem esclarecer, é escurecer as coisas, né? E meu filme, realmente, eu acho que o principal dele é escurecer, é ser menos apolíneo e mais dionisíaco, né? Porque é assim que a minha cultura, ela se configura, né? Cultura de preto, entendeu? A gente não clareia as coisas, não, a gente escurece. Porque é na escuridão que, às vezes, né, estão as maiores introspecções e reflexões, né? Esse escurecer que eu estou falando é se voltar para si, se voltar para o seu ambiente, né? Mais do que fazer parte desse macro, né? É buscar um macro dentro de si. Inicial que fosse mais abrangente possível, no sentido de fazer essa memória vir à tona, a memória mais antiga possível da comunidade vir à tona, para a gente começar a entender mesmo o espaço. Tanto hoje em dia a gente, além de discutir os assuntos todos de forma responsável e ético, né, realmente ético, discutir a forma do cinema, né, a forma de fazer um documentário. É uma coisa muito, para mim, é muito importante, entendeu? Então não tinha como fazer um documentário que fosse tão revolucionário no seu conteúdo, mas que não fosse revolucionário na forma. Tinha que ser as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Senão ele não seria completo, né? Então, o negro, ele não pode ser mostrado mais como era mostrado antigamente, né? Então, da mesma forma que eu não podia angular mais a câmera para ele, como se angula normalmente, né? Muitas vezes deixando ele caricato e tudo mais. Eu teria que me aproximar. Se é o meu objeto de estudo está próximo de mim, inclusive sou eu também, eu tinha que aproximar a minha câmera o mais próximo possível, meu olhar o mais próximo possível, na pele dele, né? No suor dele, na derme dele, né? Então, esse corpo que fala, esse corpo que fala, a gente assumir os filtros, né? Então, a gente está com uma câmera dentro de uma pessoa. Então, assumir os filtros para resolvê-los de uma maneira melhor, assim. Eu não gosto, eu não acredito em documentário do qual a gente não tem uma visão, um ponto de vista, né? Meu ponto de vista foi esse, né? De uma moradora, as pessoas que se dispuseram a fazer documentário, elas me conheciam de uma maneira ou de outra. Ou a partir daquele momento, né, de pesquisa que eu fui lá e pedi, convenci elas a participar do projeto porque era importante isso, ou eram pessoas que me viram crescer na comunidade, me viram criança, né, me viram adolescente e agora que me viram adulta, e aí se dispuseram de forma espontânea a estar no material, né, a filmá-las, né. Então, assim, eu queria muito esse momento de reação das pessoas diante da câmera, né. É um momento que você está valorizando ela, né. Então você está dentro dela falando o seguinte: fale, eu quero te escutar, é importante o que você vai falar.
Então, algumas falam, outras apenas sorriem, outras apenas fecham os olhos, outras apenas preferem só dar uma olhada para a câmera. E aí eu pedi para que elas pensassem em alguma coisa naquele momento, né? Alguma coisa que fosse muito importante dentro do contexto da vida delas, do bairro, né? Da importância do bairro, que elas, a defesa que elas tinham em relação ao bairro. Então, acho que cada um pensou o que quis pensar. Eu não perguntei o que elas pensaram, mas eu acho que transmitiram através do olhar isso, né? Algumas se emocionaram, outras realmente se impuseram enquanto figuras, outras tiveram sua vergonha, na vergonha de se mostrar, que isso é muito comum, né? Que é um universo que elas não estão muito por dentro, né? Não estão muito familiarizadas, então acaba que é isso, né? Quer dizer, esse olhar que a câmera traz, esse olho ou mais olhando para você, vai fazer com que você reaja, né? Então a reação delas é muito natural. Então eu tentei buscar essa naturalidade nos corpos. Coisa do aqui agora, assim, da questão do tempo e espaço, né? Tem um momento que a gente, ser humano, desperta, né? A consciência para o quem sou eu, aonde estou, o que é que está ao meu redor, né? E aí eu acho que a gente tem que ter uma familiaridade com esse tema, eu acho que é importante. Acho que a gente tem que tratar nosso objeto de estudo com mais respeito mesmo, né? E dar voz a ele, principalmente, né? Às vezes a gente tende a cair muito nesse lugar de que parece que uma câmera está salvando as pessoas, sabe? Você vai lá falar delas, você está salvando a vida delas, porque agora, a partir de você, a vida delas... Não é isso, né? Na verdade, elas que são clientes, né, da gente. O documentário só vai se fazer presente mesmo se o outro doar, né, o que ele tem para doar. Ele que é muito importante para a gente, né? Então, acho que sair um pouco desse lugar de trás da câmera, sabe? E fazer de sua câmera o seu olho mesmo, entendeu? Não é uma coisa exterior a você, é o seu próprio olho, né? Então, por isso que você faz planos, você busca olhares. Mas, na verdade, é porque o seu olho não consegue fazer isso que a câmera faz. Mas encare a câmera como o seu olho mesmo, né? Então, qual é a familiaridade que você tem com esse tema? E dentro dessa questão aí, como é que você vai proceder? Porque eu acho que o documentário é o procedimento, né? O processo do documentário é um documentário. Então, não adianta você fazer um documentário muito bom, mas se o seu processo foi todo corrompido, entendeu? De juízo de valor, de imposição, de autoritarismo para aquele objeto de estudo, né? Então, como é que o outro pode participar do seu documentário? Porque ele é importante. Como é que ele pode ser também diretor, né? Como é que ele pode coproduzir, co-dirigir com você? Até que ponto você é um diretor e ele, sabe? Eu acho que tem uma hora que as coisas se juntam mesmo, né? E eu acho que isso é interessante, porque esse objeto vai trazer um outro olhar mesmo para você, vai complementar, né, o seu estudo, vai complementar o seu filme. Então, acho que é questão de respeito mesmo. Como é que a gente tá olhando para essas pessoas? Como é que a gente está chegando até elas? Sabe? Como é que você iniciou a sua pesquisa? Como é que você agregou o seu objeto de estudo à sua pesquisa, ao seu projeto? Acho que é muito importante. Se você deixar as coisas lá e você aqui, cria uma distância aí, uma fronteira aí que com certeza vai transparecer no seu material. Então, quando a gente que faz cinema vê um filme documentário, a gente sabe exatamente como se deu o processo de aproximação entre quem está filmando e o seu objeto de estudo. Porque reflete, com certeza, não há o que esconder aí. Entendeu? A gente sabe exatamente como se procedeu o processo de realização daquele filme. De pesquisa, de filmagem, de aproximação com o objeto de estudo. A gente entende, porque isso tudo vai se refletir no seu material. Não tem jeito. Em 2012, eu pessoalmente acho o melhor documentário que eu vi aqui, isso aí, todos. Porque eu acho que acontece com o documentário brasileiro o que aconteceu, o que acontece com qualquer documentário aqui também é diferente. Ou você prioriza demais o conteúdo ou você prioriza demais a forma. Eu acho que, eu tinha visto a primeira vez que eu vi o documentário de Fernando, eu acho que ele consegue dialeticamente unir dialética, forma e conteúdo. Então eu já tinha falado sobre isso com ela aí. Eu vim para falar outra coisa, como eu tinha dito também a questão da RV, que eu acho que foi importante a ideia. A ideia inicialmente foi GG numa reunião nossa da RV, o GG Priscila e Rafa. A ideia é que a gente queria fazer alguma coisa por conta do dia de amanhã, que é o dia 20 de novembro. Né? E a ideia de fazer hoje era porque amanhã deve ter outras atividades, etc. E aí surgiu a ideia de pensar os cinemais, e aí, obviamente, o filme de Everlândia digamos assim, é a bola da vez para essa temática. Mas eu, na verdade, eu vim falar de outra coisa. Eu estou, digamos assim, muito preocupado, mas muito mesmo, com os outros acontecimentos do Brasil, e acho que passa não só por uma temática central do filme de Everlândia, como do livro que eu vou falar aqui. Na verdade, eu vim falar de um livro. Né? É um livro de um intelectual negro esquecido, de certa forma, porque ele não é
propriamente um acadêmico, isso já é um problema. Ele é negro e ele, digamos assim, e vem de toda uma tradição de esquerda no Brasil. É uma figura chamada Clóvis Moura, jornalista autodidata, sociólogo autodidata, memorialista autodidata, e um homem, acima de tudo, fez da causa negra no Brasil a sua vida. Então, só por isso já é uma figura de grande mérito. Ele tem um livro que eu acho um clássico, e a data com que foi publicado esse livro é exatamente o que eu queria pegar, que é a Sociologia do Negro Brasileiro. Então, essa obra, eu estou divulgando sempre ela, porque eu acho que é uma obra que está sendo esquecida na universidade, está sendo esquecida fora da universidade, que eu acho mais grave ainda, e uma obra absolutamente fundamental nas principais teorias sobre o negro no Brasil. Né? Então, veja, essa obra ela é dividida em duas grandes partes. A primeira parte ele faz um grande levantamento e um debate sobre o que foi dito sobre o negro no Brasil, que já é, digamos assim, já vale a metade de um curso de sociologia no Brasil. A metade, olha lá, se não passar disso. Então ele faz um levantamento do que se produziu no Brasil, na primeira parte do livro, sobre o negro no Brasil. Inclusive, ele desenvolve uma categoria que não é muito aceita na academia, mas eu acho uma categoria muito poderosa, que é o que ele chama de sociologia branca. Eu vou falar disso um pouquinho depois. Mas ele é exatamente nessa primeira parte. Na segunda parte do livro, Clóvis Moura, ele toma alguns exemplos, um que lhe é muito claro, porque ele fez uma pesquisa muito longa sobre o que ele chama de tradição marina. Ele fez uma pesquisa sobre zumbis, sobre quilombos, etc. Então, é uma obra que tem uma importância muito grande. E ela foi publicada, alguns textos vinham antes, mas ela foi publicada no seu formato todo em 1988. Então, isso me chama muita atenção. Ela propositalmente foi publicada em 1988. Significa dizer, ela foi publicada nos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil. E ela, ao ser publicada propositalmente nos 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, ela já começa na primeira parte fazendo uma série de críticas à forma da abolição do Brasil. Para você ter uma ideia, eu li esse livro em 1989, 1990, e mesmo assim na época já me foi um impacto muito grande, porque nós temos toda uma tradição desde o ensino médio de ler como foi a abolição da escravatura no Brasil. Então a gente sabe da Princesa Isabel, Lei Áurea, é uma coisa inclusive espantosa, porque há todo um reforço na ideia da Lei Áurea, caneta de ouro, etc. E na verdade o Clóvis Moura ele faz uma desconstrução dessa ideia da abolição da escravatura por uma razão muito simples. Nós somos um dos povos que nos foi muito próprio uma situação. A gente conseguiu fazer a abolição da escravatura sem a reforma agrária. Significa dizer, o que é que vai dizer Clóvis Moura? A abolição da escravatura no Brasil sem a reforma agrária significa dizer, você tinha numa determinada fazenda, numa senzala, negros, pobres, sem propriedade, analfabetos, sem nada. Você os colocou da porteira para lá e disse, você agora está livre. Você agora está livre. Isso foi a abolição da escravatura. É isso que nós não aprendemos nos livros. Nós não aprendemos esse lado, que é o lado mais perverso de tudo. Então você colocou. Aí ali começa uma história, que é uma das histórias mais macabras da história do país. Ali começam os mucambos, que depois serão as favelas. Então hoje, quando nós nos encontramos diante de situações absolutamente trágicas, como por exemplo, com Amarildo, na verdade, é um exemplo paradigmático do que não se completou no Brasil. E a gente esquece disso. Esquece. Porque, claro, isso não passa a não ser história. Nós ficamos numa presentificação absoluta, de não sair do presente, e esquece que, na verdade, Amarildo é paradigma de uma abolição incompleta, inconclusa e propositalmente discriminadora. Propositalmente. Significa dizer, você liberta os negros lhes impondo outra escravidão. Clóvis Moura, que é um grande discípulo, e aí para mim é o momento de mais acerto de Clóvis Moura. Clóvis Moura, ele faz um levantamento do que foi dito sobre os negros do Brasil, faz uma crítica a uma série de intelectuais, e ele é um discípulo direto de um sociólogo que é muito caro para mim, e suponho para o Brasil, para a memória brasileira, que é Florestan Fernandes. Para ele, Florestan Fernandes faz o primeiro grande trabalho que é uma pesquisa empírica e teórica sobre o negro em São Paulo, que o que ele diz sobre o negro em São Paulo, na verdade, pode ser universalizado para o negro no Brasil e grande parte da América Latina. Então, essa obra, ao ser publicada nos 100 anos da abolição da escravatura, ela desconstrói essa história.
que eu acho é o primeiro capítulo do livro. Né? Num outro momento, a obra ela vem em 88, e 88 é uma data marca, porque é a data em que se é ratificado o que se comemora amanhã. Isso é o que interessa. É 88 que se marca a data, e eu me lembro muito bem, eu estava na praça 13 de maio, no Recife, que fica ao lado da Câmara dos Vereadores, e lá tinha sido marcada uma grande atividade. Na época, eu frequentava um círculo lá, que era o pessoal do MNU, e todos os movimentos negros que tinha no Recife na época, nós fomos para a Praça 13 de Maio, que era exatamente para dizer que 13 de maio era a grande faixa. 13 de maio não é dia de negro, 13 de maio não. Dia de negro é 20 de novembro. Então a ideia era essa, inclusive foi colocar uma placa, foi tirada no outro dia. Foi colocar uma placa porque não podia, era uma placa, entre aspas, como disse bem os políticos de plantão e profissionais do Recife. Era uma placa e era uma impostura, porque não passou pela Câmara dos Vereadores, não virou decreto-lei, então não podia ser, porque o pessoal do movimento negro colocou a placa. Isso era uma impostura. A leitura dos políticos profissionais de Pernambuco, que é a leitura de todos os políticos profissionais de merda desse país inteiro, né? Então era a leitura o quê? Aquilo não era oficial. Oficial era 13 de maio. Oficial era a abolição que eles defendiam. Oficial era a abolição que eles colocavam nos livros didáticos. Mas aquela placa do movimento negro pernambucano não era oficial, logo não era história. Enquanto que para o movimento negro, para a gente que estava ali, sim, nós estávamos fazendo história. Obviamente história, como diz Walter Benjamin, a contrapelo. História, não só a contrapelo, mas a história a partir de baixo. Essa era a grande novidade. E em 88, você tinha exatamente um momento em que a história estava sendo feita exatamente a partir de baixo. Eu acho isso. A sociologia do negro por estas razões, mesmo quando escrita por alguns autores negros, uma sociologia branca. Aí vai explicar. Quando escrevemos branca, não queremos dizer que o autor é negro, branco ou mulato, mas queremos expressar que há subjacente um conjunto conceitual branco que é aplicado sobre a realidade do negro brasileiro, como se ele fosse apenas objeto de estudo e não sujeito dinâmico de um problema dos mais importantes para o reajustamento estrutural da sociedade brasileira. Eu acho essa definição lapidar. Por quê? Porque, primeiro, quando ele usa sociologia branca, ele não está se referindo a uma pessoa, ele caiu assim nas avessas, não é isso. Ele está se referindo a um modo de olhar a história do Brasil, que, na verdade, foi preponderantemente branco, mesmo quando um ou outro negro resolveu escrever. Mas isso era muito pouco, porque precisaria, digamos, aquele negro ter um outro olhar, que era o olhar da sua própria condição e tal. Significa dizer, faltou na historiografia brasileira o olhar da senzala para a senzala. Claro, uma vez eu estava dizendo isso publicamente, alguém levantou a mão assim, típico sociólogo idiota, mas Gilberto Freire é estraçalhado aqui, inclusive, estraçalhado, porque no fundo, a senzala de Gilberto Freire ainda é olhada pela Casa Branca. Você vai ver, Casa Branca e senzala, então uma coisa não é grande novidade em relação a esse tipo de coisa. Obviamente, todo culturalismo faz louvas a Gilberto Freire, mas é absolutamente limitado perto do que faz aqui exatamente o Cláudio Moura. Então, nesse sentido, a posição do Cláudio Moura eu acho ela absolutamente fundamental. Acho um livro de uma importância extraordinária, porque ele nos motiva a entender exatamente, digamos assim, essa condição e realimentá-la enquanto memória. Então, para mim, haverá sempre, digamos assim, 88, 98, 2008, 2014, a ideia de a cada década revisitar o livro de Cláudio Moura, entender como ele entendeu a sociologia do negro brasileiro e, acima de tudo, como ele termina dizendo no livro, o paradigma palmarino, que ele chama de modelo palmarino, que é o seguinte: a sociologia do negro brasileiro ela tem que começar prioritariamente o Zumbi, Quilombo, etc. Por quê? Porque é literalmente uma história de resistência. É exatamente o que no final da fala Everando falou que era prioridade dela revelar. Não de maneira paternalista, complacente, olhar o negro de maneira paternalista, complacente, mas entender uma dinâmica da história do Brasil em que houve
uma resistência, e essa resistência é fundamental. E ela tem que ser registrada enquanto memória, porque ela é, digamos assim, a aposta do filme. E eu gosto muito dessa parte social que o filme tem, entendeu? Que a gente tem a Lei 10.639 e toda uma urgência se discutir essa questão da negritude no Brasil, essa questão de tradição, de ancestralidade, de terra, né? De legitimação de terra, de conservação da sua memória, material e imaterial. Então eu acho que esse tipo de material surge e é urgente que ele seja introduzido nas instituições, né, de ensino, particulares e públicas. Então a gente vê ainda muita dificuldade em relação a isso, né, de tornar esse material mais acessível à população. É muito difícil, né? Há uma fronteira muito grande aí que a gente tem que realmente tentar romper, né? Mas eu acho que é urgente todo e qualquer material que tenha essa função social, metodológica, né? Que discute essas questões de cultura brasileira, sabe? Tanto indígena, quer dizer, qual cinema na aldeia, o cinema feito nas comunidades ribeirinhas, nos interiores, que é a descentralização também desse tipo de produção, feito nos grandes centros urbanos, feito por diferentes tipos de gênero, né? Homens e mulheres. Então, eu acho que essa diversidade vai trazer uma ampliação de linguagem para o cinema, que está precisando, inclusive. A gente já tem fórmulas montadas aí nos livros, né? Toda a teoria cinematográfica, mas sim, se você pegar uma câmera dessa e der para uma pessoa que nunca leu sobre teoria cinematográfica, nada disso, ela vai trazer planos, olhares, visões completamente diferentes sabe? Você vai abrir o livro, mas não vai encontrar no livro. Então, tá aí, né? Eu acho que é um grande momento de você descobrir novos olhares mesmo, né? Novas composições, inclusive, que não são aquelas composições que a gente está acostumado a ver no livro, na aula de audiovisual, entendeu? Então é o que a gente chama meio que naif, entendeu? Dá pra pessoa, é uma coisa mais pura mesmo. Você dá pra ele o índio. Pega a câmera, tem muitos índios já são informados em relação a planos e tal, mas você dá uma câmera para um índio, o índio vai angular da maneira dele, filmar o que ele quer. Quer dizer, imagine que riqueza não vai trazer de olhar, né? Então acho que o cinema brasileiro e o cinema como um todo, acho que tem que trazer isso, né? Realmente essa coisa de descobrir novas linguagens a partir das vivências de cada pessoa, né? Da disponibilidade delas em buscar um ângulo, buscar uma ideia, representar alguma coisa. Eu acho que isso só enriquece. Né? O protagonismo de todas as pessoas que se apaixonaram pelo cinema de alguma maneira, que despertaram, né, para o cinema e que acham que o cinema, assim como eu acho, que é uma arma, né? Uma arma de guerra, uma arma de amor.